Olá, boa tarde, amigos telespectadores da TV Cultura Litoral. Começa agora uma nova edição do Opinião Litoral. E nesta segunda-feira, 14 de outubro, nós estamos recebendo, com muito prazer aqui nos estúdios da TV Cultura, a vereadora licenciada à Câmara Municipal de Santos e candidata a vice-prefeita de Rogério Santos, Audrey Cleis, que é candidata a vice pelo Novo Partido. Muito obrigado pela presença, candidata. Eu que agradeço, uma alegria estar aqui com vocês nesse programa de opinião forte e firme. Muito obrigado. Também temos a participação dos dois comentaristas do Opinião, o advogado Roberto Mohamed e Danilo Martins, que é o diretor-geral da emissora da TV Cultura Litoral. E agora eu os convido a assistir um primeiro VT do programa de hoje, que faz uma apresentação da nossa convidada. Por favor, Matheus. Audrey Cleis é advogada e jornalista. Trabalhou como repórter de TV durante 16 anos. Em 2012, saiu da emissora em que trabalhava e participou da campanha do então candidato a prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa, que saiu vitorioso daquela eleição. Trabalhou como secretária adjunta de educação na primeira gestão de Barbosa à frente da cidade. Em 2016, foi candidata a vereadora e foi eleita. 4 anos mais tarde, foi reeleita. Neste período, também chefiou a Secretaria de Desenvolvimento Social de Santos, na gestão do atual prefeito Rogério Santos. Muito bem, este é o VT de apresentação da nossa convidada Audrey Cleis. Gostaria de ouvir os nossos comentaristas, começando pelo advogado Roberto Mohamed. Boa tarde, Chico, Audrey, Danilo. Audrey, é uma escolha difícil para quem tem uma carreira política que foi no voto, mesmo tendo sido uma eleição para vereadora. Você foi candidato também a deputado estadual, foi muito bem votado, embora não tenha entrado, e aí tem a questão de coeficiente eleitoral, partido, uma série de coisas, mas você foi muito bem votado, muito próxima de candidatos que foram eleitos aqui na região. Por que você decidiu aceitar o convite para ser vice-prefeita? Por uma questão de planejamento político de longo prazo, ou a tua experiência como secretária adjunta de educação primeiro, mas quando você realmente pôs a mão na massa como secretária de ação social, o executivo tocou mais você? Olha, eu digo que é uma história, uma trajetória, um desenvolvimento, é uma construção degrau a degrau, e todas essas ações que realizei na minha vida, diretamente na política, fizeram sim acreditar, e hoje eu tenho a certeza que estou preparada para assumir mais um degrau que será também consolidado para que a gente ajude mais a nossa cidade. Como secretária adjunta de educação, eu pude realizar diversos projetos e programas inovadores para a nossa cidade. Foi um sucesso, eu tenho orgulho de falar sobre essa história. Depois desta fase, foram 4 anos como secretária adjunta de educação, não foi um simples período, fez com que eu enxergasse de forma concreta todos os obstáculos do executivo, ou seja, a prefeitura. Coloquei o meu nome à disposição da cidade para vereança, fui eleita em 2016 com 4.500 votos aproximadamente, reeleita depois com quase 6.000 votos. Ser eleita já é difícil, reeleita mais ainda, e com uma maior quantidade de votos, fui a segunda vereadora bem mais votada entre os 21 parlamentares, o que me fez consolidar essa ideia de que realmente a minha presença era eficiente e se faz ali na ponta, ao lado da população, na comunidade, nos territórios, e esse reconhecimento foi muito importante. Mas como você bem traz, a Secretaria de Desenvolvimento Social de Santos foi realmente uma experiência encantadora, onde nós pudemos transformar muitas vidas. E é importante dizer às pessoas que confundem a Secretaria de Desenvolvimento Social como assistencialismo. Não é um trabalho técnico, ele tem começo, meio e fim. O que é isso? É a entrada na rede de apoio, é o trabalho de cada indivíduo dentro das demandas e fragilidades que ele traz
com a sua história e com a sua vida, para que a gente possa indicar a qualificação profissional para que ele possa resgatar a sua autonomia e ser reinserido no mercado de trabalho. E que muita gente não sabe é que no ano de 2023 nós qualificamos mais de 300 pessoas que passaram por alguma fragilidade. Nós retornamos com pessoas às suas cidades de origem, foram mais de 300 no ano inteiro de 2023 e só neste ano, até setembro deste ano de 2024, mais de 350 pessoas retornaram para as suas cidades de origem. Isso por conta de um trabalho que foi feito lá na ponta de reestrutura na secretaria. Nós colocamos um maior efetivo de RH, uma frota maior e identificada para que a população pudesse conhecer melhor os serviços do desenvolvimento social. Porque quando você não conhece, você tenta ajudar da melhor forma que você acha e não ao lado do poder público para que realmente essa ajuda seja eficiente. Por vezes a gente fala, entregar um prato de comida é algo que vai te trazer um conforto, mas será que aquele ato de forma isolada não está cronificando mais as pessoas? Por isso que nós abrimos a rede para que a população entendesse que os serviços públicos, eles são realizados e nós atendemos na cidade de Santos 100% da política pública nacional da assistência social. Quais as diretrizes? E Santos, hoje, ela contempla todas as diretrizes dessa política nacional. Bem, Danilo. Bom, primeiramente, Chico, bom dia. Mohamed, boa tarde, né? É verdade, a gente está perdido aqui, sem relógio hoje, com uma dificuldade. Ele almoça à tarde. Na verdade, eu não almoço, eu sou gordo de ruindade, tá? E muito bem-vinda, candidata Audrey. Obrigada. Eu tenho uma pergunta, voltando só um pouquinho, vamos lá. Jornalista, comunicadora, vereadora, secretária, candidata a deputada e agora candidata a vice-prefeito. Essa tua trajetória, vendo todos esses problemas da cidade, como é que você acha que você pode agregar, né, ao prefeito, à Câmara, desenvolvendo junto com os políticos da cidade, a Câmara Municipal, o quadro de secretários, numa postura diferente, caso eleita, trazendo essa tua expertise para os diversos outros problemas da cidade. Não gostaria que passasse todos, mas faça um pouco da sua experiência. Tem a questão da mobilidade, tem a questão da segurança, tem a questão da integração por causa dos problemas metropolitanos da cidade. Tua experiência, como você acha que poderia fazer o diferencial aí para essa nova gestão, caso eleito do prefeito atual Rogério Santos? Importante pergunta, Danilo, uma oportunidade para que as pessoas entendam e conheçam mais da Audrey. Eu sou formada em jornalismo, por 16 anos atuei como repórter de rua, mas sou formada também em Direito, uma importante área das nossas vidas, o que me proporcionou estar em secretarias fundamentais das nossas vidas, contribuindo mais com a sociedade. Tenho 2 especializações em educação, o que a gente precisa realmente avançar e ter um outro olhar para essas questões. Tenho mais de 50 legislações aprovadas no município de Santos, muitas voltadas à área da segurança, meio ambiente, educação, saúde, e o que me proporciona e o que me fez trabalhar ao lado de muitas famílias, entregando a qualidade de vida, principalmente às nossas mulheres, como o Centro de Referência em Endometriose, o Centro de Referência em Diabetes, o programa Respeitar, que reeduca os homens ali que cometem a primeira agressão, aquele primeiro crime de menor potencial ofensivo, a Delegacia da Mulher 24 Horas, que foi um trabalho intenso realizado ao lado de muitas mulheres, a Vara Especializada em Violência Doméstica, que desde 2017 lutei com muitas mulheres para que a gente pudesse trazer essa vara especializada em violência doméstica para a nossa cidade e assim conquistamos. O que isso quer dizer, Chico? Quer dizer que nós teremos uma maior agilidade nos casos de violência quando essa mulher, por exemplo, for parar num abrigo, 2 que entreguei como secretária de Desenvolvimento Social, cuidando das mulheres vítimas de violência. Uma casa de passagem e um abrigo sigiloso. Candidato, a senhora é uma educadora. E, apesar de tudo, o investimento, de todos os esforços, nem tudo são flores no setor, e a senhora sabe disso.
Por exemplo, temos problemas na área da educação inclusiva, na falta de professores, temos problemas no grande número de licenças médicas de professores e a reclamação do funcionalismo desse setor com relação ao salário com base na hora-aula. Pergunto, é possível corrigir todos esses problemas, todas essas distorções, enfim, avançar na questão da educação, que é fundamental, no próximo mandato? É perfeitamente possível, Chico. Prefeito Rogério Santos já realizou um estudo muito responsável em relação aos investimentos que podem e devem ser feitos para os nossos educadores que estão diretamente na nossa rede municipal. Há um pedido muito forte dos nossos educadores em relação à reclassificação, um pedido justo, necessário e que será contemplado pelo prefeito Rogério Santos, com base nos estudos técnicos que já foram realizados e que demonstram que há sim a possibilidade de se fazer essa reclassificação. Com isso, Chico, a gente entende que, com certeza, teremos uma melhora na qualidade de vida deste educador, que é isso que eu prezo, é isso que eu quero e é isso que nós, eu e prefeito Rogério, desejamos nos próximos 4 anos do mandato. Tivemos uma reunião muito importante com esses educadores, eles trouxeram, sim, fragilidades que foram apontadas, que podemos e já conversamos com eles sobre o programa Saúde na Escola, que o município fez a adesão em 2013 e que, na cidade de Santos, se transformou em política pública permanente por meio de uma lei de minha autoria, que é o programa Escola Saudável Santista, onde o foco é justamente tratar da questão física e mental dos nossos educadores. Com certeza, esse reflexo será diretamente nas comunidades escolares, Chico. Porque quando um professor ele é bem acolhido, bem cuidado, junto com uma infraestrutura de melhor manutenção das nossas escolas, porque nós tivemos a entrega de prédios, nós tivemos a entrega de escolas, que foi uma entrega necessária para que a gente pudesse acolher a demanda do município, que aumentou demais, principalmente pós-pandemia. Mas agora é a hora de cuidar do nosso educador para que os impactos sejam muito positivos na ponta para as nossas comunidades escolares. E a reclassificação faz parte desse compromisso do prefeito Rogério Santos e da vice-prefeita Audrey Cleis. Muito bem, candidato, nós vamos fazer um rápido intervalo e voltaremos em seguida com Opinião Litoral, entrevistando a candidata vice-prefeita Audrey Cleis. Voltamos já. Muito bem, estamos de volta com Opinião Litoral desta segunda-feira, 14 de outubro, e hoje recebendo, com muito prazer, a candidata vice-prefeita de Santos, Audrey Cleis, que é vereadora licenciada à Câmara Municipal. E vamos ver agora mais um VT, um episódio envolvendo questão de população em situação de rua e a Guarda Municipal. Vamos lá. Bateu na mina. Aqui, ó. Dia 7 de outubro, aqui Floriano Peixoto, em frente ao Van Gogh. Olha, ó, como é que tá a nossa cidade aí, ó. Nas mãos desse prefeito aí, ó. Fica importando vagabundo, bolsa mendigo, bolsa cracudo. Rosana neles. Muito bem, este é o VT. Certo, Morra, gostaria de ouvi-lo. Eu até pedi para ir até o trecho do Rosana neles, porque aí todo mundo vai poder identificar pela frase o vagabundo que fez o vídeo. Audrey, a gente ouviu absurdos aí que originaram uma discussão que houve na Câmara e que até agora o projeto não foi votado. A tal bolsa morador de rua, porque falar que está importando, ninguém importa morador de rua, que é o maior problema que qualquer prefeito tem. Há um tempo atrás, houve um prefeito em Santos que tinha um chamado esquadrão noturno,
que botava todo mundo numa perua, mandava para São Caetano, São Bernardo, e achavam que a gente que aplaudia. Hoje não dá mais para fazer isso, porque tem um celular em cada 2 metros que você está andando que vão filmar. Aí se você transforma em caso de polícia, e isso já foi criticado na Cracolândia em São Paulo, porque isso não é um caso de polícia, é uma questão social, e a criminalidade não está ligada a morador de rua, como a criminalidade não está ligada à favela. Esse pessoal que vive dentro de uma bolha tem mania de colocar assim. Mas o principal é que eu queria que você explicasse essa tal bolsa cracudo, bolsa vagabundo, que os ignorantes, desonestos e safados que fazem esse tipo de vídeo foram, inclusive na própria Câmara, discutir como sendo essa bolsa cracudo e tal. Que você explicasse o que era realmente esse projeto, que só beneficiaria 10 pessoas, 10 famílias. Explica pra gente o que foi isso, afinal. Bom, primeiro a gente precisa comentar esse vídeo absurdo, violento, o vídeo, porque há uma ação bem sucedida da Guarda Municipal que prendeu um criminoso, né? Então, quero aqui parabenizar a Guarda Municipal pela ação efetiva nas ruas e 24 horas atenta à questão da criminalidade e à prevenção, principalmente. Menos um criminoso nas ruas. Quando há uma confusão absurda dizendo que essa pessoa é uma pessoa em situação de rua. E aí, agradeço o seu comentário, Roberto, porque o projeto que foi encaminhado à Câmara não foi votado, portanto, não há legislação no município prevendo que essas pessoas que entram na nossa rede de apoio, que têm dificuldade em se colocar novamente no mercado de trabalho, porque estão em um dos nossos acolhimentos, ou seja, no albergue noturno, no SEAcolhe, no SEAbrigo, porque quando elas chegam apresentando o currículo, ou seja, elas já passaram por um curso de qualificação, estão acolhidas na nossa unidade e agora precisam ser reinseridas no mercado de trabalho. Só que quando chegam lá para entregar o currículo, o empregador olha o endereço e está lá, albergue noturno. Ele recusa o currículo porque essa pessoa não tem um endereço. Pensando nisso, no ano de 2021, o governo do Jair Bolsonaro, do ex-presidente, ele colocou uma portaria ministerial para que todos os municípios brasileiros pudessem, em suas cidades, apresentar um projeto de lei que é o Moradia Primeiro, Primeira Moradia ou Housing First, assim como vocês queiram chamar. O que diz esse projeto? Que as cidades, a partir da aprovação dessas legislações municipais, receberiam uma verba federal para que, num período de 1 ano, essas pessoas que já estão no acolhimento poderiam receber uma verba, não diretamente, mas prefeitura, contrato direto com quem está alugando imóvel, para que ela pudesse estar em um imóvel alugado e não mais no acolhimento, o que causaria uma segurança maior a essa pessoa que já aceitou sair das ruas, para que ela pudesse ter mais chances de estar no mercado de trabalho. O projeto de lei, infelizmente, ele foi totalmente deturpado. Houve um card aí que foi espalhado na cidade, que a Prefeitura de Santos estaria dando dinheiro nas ruas para moradores em situação de vulnerabilidade, o que é um absurdo. Prefeitura alguma pode sair pelas ruas distribuindo dinheiro a pessoas que estão em qualquer situação, seja ela no estado de vulnerabilidade ou não. Prefeitura nenhuma pode fazer isso. Infelizmente, houve um vandalismo moral, uma situação mentirosa, enganosa, um crime, né, que foi feito com esse projeto que segue os moldes do que está estabelecido na portaria nacional, ministerial, que muitos municípios já estão fazendo. Só para terminar, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Recife e tantos outros municípios já estão seguindo esta portaria nacional. E Santos travou por conta de uma mentira que foi colocada na cidade, que favoreceria apenas 10 pessoas que já estão na nossa rede de apoio. E, Audrey, quando você esteve na Secretaria de Ação Social, você viveu isso de perto. Essa divisão de secretarias,
ela tem um problema muitas vezes quando um secretário não fala com o outro. Já passou pela ideia de vocês criarem grupos de trabalho? Por que eu pergunto isso? Santos, por exemplo, é a cidade fora da capital que mais restaurantes populares tem. E com R$1 a pessoa almoça. Ou seja, a fome em Santos não pode ser dimensionada como em outros municípios. Nós temos uma rede de proteção social com psicólogo, assistente social, os núcleos, o NAPES, mas que estão ligados à Secretaria de Saúde, mas que é a única cidade da região que tem. Nós temos cursos de formação profissional, aquela ideia do saudoso Meno de fazer um curso para garçons, tal, e acabou se fazendo uma escola no Valongo, no restaurante do Valongo, mas que estava ligada à Secretaria de Turismo. Como cursos profissionalizantes, por exemplo. Eu acho um absurdo, Santos, que tem um porto não ter um curso de inglês público, mas isso estaria na Secretaria de Educação. Aí você, que é secretário, por exemplo, foi secretário de Ação Social, você tem que conversar com todo mundo. Esta ideia de grupos de trabalho específicos, multissecretarias, está dentro do plano de vocês, porque atinge diretamente, por exemplo, essa questão do morador de rua, porque senão sobra tudo para o secretário de Segurança Pública, quando não é dele a função principal, é só de dar apoio. Existe essa possibilidade de ação multissecretarias, fazerem grupos de trabalho para resolverem questões que abrangem todo mundo? Não só existe, como apliquei isso quando, à frente da Secretaria de Desenvolvimento Social. Nós criamos o ponto de controle semanal, com todas as secretarias envolvidas. Por isso que a Secretaria de Desenvolvimento Social andou tanto, progrediu tanto, desenvolveu muito no período que lá estava. Ah, porque a Aldrin? Não, porque eu entendo que a gestão, ela não pode ser individual, a gestão, ela precisa ser coletiva. Então, neste ponto de controle, que foi muito bem gerenciado pela Secretaria de Governo e com várias secretarias ao lado, Secretaria de Segurança, Secretaria de Saúde, Secretaria de Desenvolvimento Social, Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Secretaria de Infraestrutura, todas as secretarias juntas pensando em melhores projetos para as pessoas que estão numa condição de vulnerabilidade, de fragilidade, que é diferente da questão da criminalidade. Criminalidade, como nós vimos neste vídeo, o bandido cometeu o crime, ele tem que ir para a cadeia. Agora, se ele não fica, é uma competência que foge da esfera municipal e que essa discussão precisa ser muito bem feita no Congresso Nacional, com novas legislações. Mas isso já acontece. Então, todos os cursos que são oferecidos pela Secretaria de Desenvolvimento Social, pela Secretaria de Empreendedorismo, Turismo, nós estamos conectados, como o restaurante que nós temos no Valongo, onde lá é um equipamento do turismo, mas para lá estão e trabalham jovens que são atendidos nos nossos CRAS e nos nossos CREAS, que são os Centros de Referência da Assistência Social. Então, esta integração, ela passou a ser mais forte e intensa a partir da minha chegada, e isso eu falo com muito orgulho. E o curso de inglês e francês, já também os cursos são oferecidos pela prefeitura. O que eu falo muito é que a gente precisa fortalecer a comunicação com a população, e isso vocês tenham a certeza de que farei como vice-prefeita, para que todos tenham acesso à informação que salva vidas. Eu acho importante a gente falar sobre a palavra comunicação, né? O que me assusta só nesse vídeo que a gente acabou de ver? A questão da forma como se posta a fake news. Você usar para mostrar um vídeo num período eleitoral, eu até entendo, marqueteiro, vou mostrar um vídeo aqui para mostrar que a cidade está insegura. Agora, você falar que foi um morador de rua que cometeu esse ato, ele foi importado através do Bolsa Crack, isso viralizou, todo mundo recebeu isso no seu celular. O que a gente tem com isso? A gente tem, por exemplo, uma personagem de novela que foi espancada por causa de fake news. A gente tem, por exemplo, pesquisas, digitem no Google agora, assassinatos de morador de rua. Só em 2010, em Maceió, mais de 70 e poucos moradores de rua assassinados. Nós matamos as pessoas por causa de fake news. Isso, para mim, não se brinca, não é política, isso daí é vagabundagem. O que eu quero saber da candidata?
esse tipo de ação é muito perigosa para a população, porque nós na terra da caridade, na cidade da caridade que nós somos, nós estamos criando justiceiros, nós estamos imputando que a prefeitura está trazendo ladrões, assassinos para a cidade. Como combater isso para que projetos sociais não se misturem com vagabundagem política ou ataques desnecessários aí à base do governo ou qualquer outra coisa? Bom, você que me conhece sabe da minha responsabilidade em todas as ações que realizei na minha vida até o momento e assim prosseguirei. Eu tenho um filho de 17 anos, eu tenho uma família muito bem estruturada e jamais eu ou o prefeito Rogério Santos colocaria algo para que a gente pudesse proporcionar à nossa cidade uma insegurança, né? Então, eu quero lhe dizer que não existe Bolsa Mendigo. E aqui eu preciso falar de um termo que foi criado, né, num debate e foi colocado desta forma pela candidata da oposição, que falou ao prefeito Rogério Santos durante o debate, a sua vice, no caso eu, Audrey Cleis, que ela me conhece muito bem e que trabalhou comigo por muitos anos e sabe da minha índole, da minha ética, que jamais faria isso. Então ela colocou num debate, a sua vice, eu, criou a Bolsa Mendigo. É mentira e digo a todos vocês, não existe projeto de Bolsa Mendigo na cidade de Santos. Fiquem atentos a essa questão. Muito bem, candidata, vou pedir a sua licença, vamos para mais um rápido intervalo, voltaremos em seguida com Opinião Litoral. Estamos de volta com a Opinião Litoral desta segunda-feira, 14 de outubro, que recebe hoje, com muito prazer, a candidata vice-prefeita do prefeito Rogério Santos, Audrey Cleis, que é vereadora licenciada à Câmara Municipal de Santos, ela que é do Novo, do Partido Agremiação Política. E agora nós vamos ver mais um VT do programa de hoje, um VT sem áudio, mas que trata da questão dos banners, aí Roberto Mohamed, furto de banners, sumiram com os banners, voltaram, enfim. Roberto, por favor, analisa esse vídeo. Pode ir. As pessoas podem reparar, isso, ela viralizou, ela fez isso, ela fala que show da Xuxa é esse, realmente, que show da Xuxa é esse? Ela não colocou banners lá na costa, a prefeitura usou as câmeras com autorização da Justiça Eleitoral e mostrou que no dia que ela fez a gravação, ela não tinha colocado os banners, porque é um limite, um número controlado pela Justiça Eleitoral dos banners que cada candidato vai poder colocar ao longo das avenidas, como é o caso da Ana Costa. Sim. Então, já pode tirar até o vídeo. Audrey, essa campanha está tomando uma... Porque no finalzinho da corrida do primeiro turno, aconteceram alguns ataques pessoais ao Rogério. Eu acho que campanha eleitoral de baixo nível sempre se fez. Isso é histórico no Brasil. Roubar em eleição, que diminuiu muito com a urna eletrônica. Mas o baixo nível sempre fez parte da política. Mas Santos era uma cidade um pouco blindada em relação a isso. No tempo de Beto e Thelma, Papa e Thelma, Justo e os outros candidatos, a campanha tinha ataques, mas todos num nível, Rubens Lara, mas num nível completamente diferente. Mesmo as campanhas do Paulo, com acusação de candidato satélite e tal, mas nunca se baixou o nível a tal ponto, só um que quis bater num outro candidato no debate da tribuna, mas ia apanhar lá, então acabou mostrando que não era um. Por que você é jornalista? E a gente teve em Santos a tribuna virar meio que uma fábrica de políticos, porque primeiro foi você foi a primeira, isso. Depois veio a Rosana, isso. Depois a Solange, e a Solange aqui quis montar uma escola, um cursinho rápido, e lançou algumas candidatas a vereadoras que não foram eleitas. Então não é falta de gente que entenda na política, que saiba lidar com notícia na política. A fake news domina o país. E o Danilo tocou no assunto de você de comunicação. Supostamente seria um problema de comunicação na prefeitura. Eu acho que não. O problema é lidar com a fake news
talvez a solução não seja a gente copiar o que se aplica, por exemplo, em defesa civil nos países do primeiro mundo, mas para um sistema de comunicação digital da prefeitura nos telefones celulares de toda a cidade, porque legalmente é possível. E se pensar em implantar isso, ao invés de ficar só usando rede social e tal, mas entrar em contato com as pessoas direto, isso é mentira, não faça isso, vai ter uma tempestade e tal. Talvez a solução não seja buscar isso. Na verdade, eu acho que a solução é as pessoas que são eleitas, que elas trabalhem, né? Eu acho que está faltando mostrar trabalho, porque, na verdade, a solução é essa. Quando você elege uma pessoa, sabe o que você tem que cobrar dessa pessoa? Que ela te mostre resultados. Não tantas mentiras, fake news, invadir as nossas redes com coisas ruins. Cadê o trabalho da pessoa? Onde está o resultado de anos trabalhados? Porque é isso que eu estou fazendo e é isso que o prefeito Rogério Santos, nós estamos fazendo, mostrando todos os dias conteúdo, quais as ações que foram realizadas, quais os projetos que transformaram vidas, né, para a Zona Noroeste, para todos os territórios que nós tivemos projetos e programas inovadores. Eu, dentro da Câmara, como secretária de Junta de Educação, como secretária de Desenvolvimento Social, o prefeito Rogério, né, ao longo desses 4 anos de mandato, onde ele enfrentou 2 anos de pandemia e mesmo assim conseguiu entregar obras importantíssimas e estruturantes para a nossa cidade. Onde estavam essas pessoas que estão concorrendo agora nessas eleições que não trabalharam, não estão mostrando o que elas fizeram, né? Porque verbas, quando você é deputado, são verbas impositivas e que precisam ser mandadas para a cidade. Ponto. Né? E seria muita incompetência de também não mandar verba que é destinada ao município, à região que você é eleita. Né? Então, assim, vamos mostrar trabalho. A população quer situações e soluções para problemas. E é isso que a gente está mostrando. É isso que o prefeito Rogério Santos, em todas as propagandas eleitorais, vem demonstrando à população e nas redes sociais, principalmente. É uma pena. Fico triste em relação ao que essa jornalista está fazendo, porque deveria usar a comunicação para realmente informar o que fez ao longo desses anos como deputada, mas não, ela só agride e mente a todo tempo e inventa situações como nós presenciamos aí. Eu quero fazer Primeiro eu vou falar como um marqueteiro aposentado, né? É engraçado pra caramba ver um tipo de vídeo desse, porque você vê toda a narrativa, como ela começa e como ela termina. Então é engraçado. Eu gosto de campanha, eu acho que tem a sua parte divertida, até lúdica, se você for, né, me perguntar como é que eu vejo. Agora, como cidadão, cara, não leve a mal, candidato, que eu vou falar, mas quando você for eleita, você vai ganhar muito bem para representar os nossos problemas, não a sua diversão pessoal. Eu vejo um negócio desse, me irrita, porque realmente... Eu, Mohamed, trabalho desde criança, desde moleque, mandava currículo. Ninguém nunca me elegeu por ser engraçado, me contratou por ser engraçadinho. Contratava se eu sabia ou não resolver o problema. Eu acho que a maioria dos brasileiros e no mundo inteiro, a gente é contratado pelo que a gente consegue, né, entregar, o que a gente comprova de entrega. Quando eu vejo um negócio desse e o debate abre de uma forma sempre idiota, banal, estúpida, como a gente viu em São Paulo, e algumas vezes a gente quase perdeu a mão aqui em Santos, eu culpo a população. Por que eu culpo a população? Porque compra isso. E aí depois vem falar, mas ganha muito, mas fulano é ladrão. Por tua causa, porque você é um cidadão idiota, você é um bitolado. A pessoa que está aqui hoje, ela está sendo sabatinada para me falar o que ela consegue entregar. Não se ela é mais divertida, se ela comunica bem ou não. Eu quero saber as propostas. E eu acho que é isso que a gente precisa. Tua resposta para a minha pergunta, candidata, por gentileza, e bem de forma objetiva, como é que a gente vai pegar nessa reta final e realmente mostrar o que fazer pelos problemas da cidade e tirar de lado esse movimento engraçadinho que está se criando nas redes sociais, com dinheiro, porque isso está pago, isso é dinheiro público, né? É verba eleitoral. Como é isso? Está sendo pago, está patrocinado. Eu recebi esse vídeo também. Como é que a gente vai falar de problema e não dessa coisa banal, idiota que a política se tornou? Eu acho que essa pessoa precisa ser influenciadora nas redes sociais de deboche, né? Porque ela está debochando do dinheiro público, na verdade. Quando ela olha para trás e fala, só desse moço aqui. Esse moço aí é o prefeito, que também é o prefeito de Santos, Rogério Santos, esse moço.
né? Então, que realizou muito pela cidade e está trabalhando muito. E, na verdade, as nossas propagandas também estão sendo vandalizadas. E aí, você não vai olhar vídeos nossos acusando alguém por fazer alguma coisa. O que a gente faz? Registra a ocorrência e deixa que os órgãos que são competentes para isso, que façam sua lição de casa também. Então, Danilo, a gente tem que mostrar como nós somos pagos com o dinheiro público, né? Eu estou licenciada sem remuneração para me dedicar à campanha. O outro lado não. Então, vamos olhar para isso. E a gente tem que mostrar situações que realmente estão valendo a pena, como o laudo permanente para as pessoas com transtorno do espectro autista e síndrome de Down, uma legislação de minha autoria que foi construída por várias famílias ao meu lado e que virou referência no estado de São Paulo e que hoje é lei no estado e que tirou do peso aqui, ó, das costas de muitas mães de ter que renovar o laudo todos os anos de uma condição que seu filho nasceu. Candidata, aproveitando esse gancho importantíssimo que a senhora coloca, na esteira das perguntas trazidas pelo Danilo, um dos temas que mais preocupa a população, segundo pesquisas qualitativas, é o setor de saúde. A senhora sabe muito bem disso. E na área da saúde, a população sempre reivindicando melhorias em todos os setores, sobretudo na área de especialidades, no ambulatório de especialidades, ou seja, a demora para a marcação de consultas, de exames de raio-x, de diagnóstico, enfim. O que fazer para melhorar esse setor, que é fundamental, até porque saúde é o grande patrimônio que todos nós temos? Já estamos fazendo, Chico, e é muito importante que você traga esse questionamento, porque enquanto nos debates o outro lado, a candidata concorrente, fala que vai implantar a telemedicina, né? Nós temos a telesaúde integrada, uma legislação de minha autoria, que sim, já está acontecendo. Hoje a gente tem uma unidade móvel de telesaúde dentro da UME Cidade de Santos, é a primeira no país a receber esse tipo de equipamento, graças a um programa que nós implantamos em 2014, que é o programa Santos Jovem Doutor, que une a saúde e a educação por meio da tecnologia. E para implantar um sistema desse, Chico, não é da noite para o dia. Ele leva, sim, algum tempo de amadurecimento para que a gente entenda e se torne uma nova cultura também na nossa sociedade. Porque não são todos os idosos que dominam esse aparelho aqui. Então, a gente precisa fazer com que as pessoas pertençam também a essa nova cultura. E é o que está sendo feito por meio dos nossos jovens em todas as comunidades escolares. O programa Santos Jovem Doutor é um programa que, por meio de uma plataforma digital, em parceria com a USP, com a disciplina de telemedicina, que é referência para o nosso país, vem e diz: esses conteúdos que são gerados nesta plataforma, eles vão pertencer a toda a sua comunidade. E é por meio desses jovens que nós estamos inserindo a telemedicina. Para que ela chegasse à nossa cidade, era necessário o passo da obrigatoriedade de uma legislação. E o que foi feito, assim como também o decreto que foi publicado neste ano. E agora nós estamos a um passo de realmente isso acontecer nas nossas policlínicas, evitando que essas pessoas que são atendidas nas suas comunidades se desloquem até o ambulatório que existe na Zona Noroeste e o ambulatório que existe na Manuel Torinho. Mas é passo a passo. Não adianta usar o debate para falar que a telemedicina será implantada num passe de mágica, porque não será. Na verdade, ela está vindo numa construção consistente e eficiente para que quando ela realmente fizer parte das nossas policlínicas, que ela chegue de uma maneira onde todas as pessoas
poderão se aproveitar desse recurso que é importantíssimo. Ela já existe na nossa cidade e será mais aperfeiçoada no nosso mandato. E tenho certeza que eu vou fazer questão de cuidar dessa área. Candidata, eu queria que a senhora respondesse no próximo bloco, porque não vai dar tempo agora, mas então eu já que é uma coisa rápida, que a gente começa o próximo bloco com essa resposta. É possível fazer em Santos o que se fez com o Fleury, com o Sírio-Libanês e com o Einstein em São Paulo, de estes hospitais montarem lugares mais baratos, públicos, remunerados pela prefeitura e pelo SUS para atender as pessoas com o seu grau de excelência? Muito bem. A senhora responde no próximo bloco. Essa Muito bem, estamos de volta com a Opinião Litoral desta segunda-feira, 14 de outubro, e hoje recebendo com muito prazer a candidata a vice-prefeita Audrey Cleis, que é candidata a vice do prefeito Rogério Santos. E temos no bloco anterior, o Roberto Mohamed deixou uma pergunta muito interessante. Por favor, Roberto, repita para que ela responda. Audrey, é possível em Santos a gente pensar em coisas como estão acontecendo na capital, onde o Einstein, o Sírio-Libanês, o Fleury, o 9 de Julho estão montando unidades populares para integrar a rede municipal de assistência médica? E aí, por exemplo, o que o Chico colocou, diminuiria, porque eles não vão fazer o atendimento de pronto-socorro, eles vão fazer o atendimento de especialidade. Você acaba com a fila. É isso, é exatamente isso. Essa é a construção e, mais uma vez, se utilizando do recurso da telemedicina. Hoje, nós temos um hospital que ele é referência no estado, que é o Hospital dos Estivadores. Assim como nós temos o complexo hospitalar da Zona Noroeste, onde nós temos técnicos de excelência também atendendo 24 horas aquela população. Evoluímos muito, mas ainda tem muito a ser feito e essas ações já estão totalmente sendo pensadas e planejadas para que a gente avance. Se vocês pensarem que em 2012, 2011, nós tínhamos naquela estrutura do Hospital dos Estivadores apenas uma casca onde passávamos por lá e o hospital era uma estrutura vazia, abandonada, e hoje é um hospital que nós temos até um centro de referência em endometriose, situação que não existe no país. O único centro de referência que tínhamos era em São Paulo e hoje nós temos na Baixada Santista, que atende todas as mulheres das 9 cidades da nossa região e que funciona dentro do Hospital dos Estivadores e que se preocupa com uma doença que afeta a sociedade, porque quando uma mulher é afetada dentro do seu corpo, do seu útero, ela tem vários transtornos que vão impactar lá no dia a dia no mercado de trabalho. Né? Então, assim, é muito possível, isso já está sendo feito, pensado com a ação no dia a dia lá na ponta. Temos agora quadros de pesquisas eleitorais com relação a Santos, ao segundo turno em Santos. Por favor, pesquisa empate, Rogério tem 52, né? E Rosana Vale soma 42 pontos percentuais, Roberto Mohamed. Tem uma pesquisa nova que a gente está divulgando com exclusividade, junto com a Viver em Santos, que é essa que na espontânea, o Rogério está na frente, mas o número de pessoas que não sabem em quem votar ainda é muito alto, 37%. E na estimulada, que é o próximo quadro, ele está na frente, abaixo do percentual da tribuna, mas continua na frente em relação à candidata Rosana Vale. Audrey, nós fizemos um programa no dia do primeiro turno, inclusive encerramos conseguindo aquelas coisas de emissora pequena, quando ganha uma a gente comemora o gol, porque a gente encerrou todas as cidades antes da tribuna. Ela demorou 10, 15 minutos para dar o resultado final que nós demos. Mas eu comentava lá, nesse dia, que às vezes uma vitória com band-aid mertiolate como essa, em que você tem que passar raspando, e é bom, porque ela cura um pouco, diminui um pouco a arrogância e a prepotência do já ganhou. E acho que vocês enfrentam isso todo dia nesse embate da campanha, porque nem todo candidato, a própria Rosana não tem culpa de tudo que fazem em nome dela, porque muitas vezes foge do controle. Você tem aquele idiota que acha que está fazendo alguma coisa de positivo e está prejudicando o candidato que o apoia.
Mas eu acho que esse ponto positivo de tirar um pouco esse senso de prepotência, de arrogância e principalmente de invencibilidade de um grupo que está no poder não há 30 anos, como diz a Rosana, mas é um grupo que está no poder há 12 anos, porque ela coloca no mesmo saco, por exemplo, primeiro pega 2 anos do Davi Capistrano, depois pega 8 do Beto, que metade do Beto está com ela, e pega o Papa, e 1/3 do Papa está com ela, quer dizer, fica meio difícil entender que grupo que ela está se referindo. Mas você não acha que no final das contas fez bem para acordar um pouco as pessoas na campanha, no grupo, para mostrar que política é construída dia a dia? Não tem um lado positivo nisso? Olha, desde o início tratei e continuo assim, enxergando com muita responsabilidade, pé no chão, todas essas pesquisas. Logicamente que a gente fica feliz, né, de ter uma pesquisa que favorece a nossa chapa. Eu, como candidata a vice-prefeita de Santos, ao lado do prefeito Rogério Santos, mas é o que ele sempre fala: muita calma, muita serenidade, sabedoria, para que a gente continue mostrando as nossas ações, o resultado de cada trabalho realizado, para que a gente alcance o nosso objetivo. Com muito respeito a todos os institutos, a gente percebe que um outro fugiu mais favorecendo um determinado candidato, né? E a gente pega realmente com muita cuidado essas pesquisas para divulgação, mas eu vejo também, de um lado bem positivo, o reconhecimento da população por tudo aquilo que foi realizado, está sendo muito bem mostrado nas propagandas eleitorais, que é o que a população deseja, enxergar nas propagandas eleitorais o resultado de um trabalho que você realizou. E é assim que a gente vem caminhando. Então, essas pesquisas, elas demonstram de maneira bem assertiva o que a gente fez ao longo desses anos. E a população, e o que a população espera. O primeiro turno, nós vencemos com uma margem, sim, ali mais justa, né, apertada, porém, nós vencemos. E é isso que a gente precisa celebrar. Mas esse segundo turno é ali, muito pé no chão, 1 a 1, conversando com todas as pessoas, mostrando o trabalho que foi realizado. E é o que a gente está fazendo. Desperta, sim, alerta, e é bom para que a gente tome ainda mais força e vá para a rua mais motivado, e é o que a gente está fazendo e não deixei de fazer, e é assim que eu sigo. Essa pesquisa nós buscamos ela, é uma parceria com a ASN, que a gente está tentando começar a trazer pesquisas novas para a cidade, né? Embora a gente tenha uma boa parceria também com o Boc News, a gente gosta bastante do pessoal da Enfoque, mas essa pesquisa ela acertou em Cubatão, acertou aqui o primeiro turno, né, que foi a que mais se aproximou, junto com do Boc News, com a Enfoque, e para a gente é legal ver a questão da pesquisa de uma forma bem estratégica, né? Você vê pelas zonas. Então, um espectro de 600 pessoas, dependendo da região, muda muito. Então, claro que a gente viu que no primeiro turno, a gente teve lá na 118, a hora que abriu a urna, a gente estava acompanhando, deu um salto, né, do Rogério para a Rosana. Então, para a gente é importante esses movimentos e as diversas pesquisas para a gente se pautar até onde elas estão sendo feitas. Então, esperamos, né, que essa parceria aí continue dando certo. O resultado, obviamente, é positivo, mas me deixa muito grato, né, como munícipe, a questão propositiva. A gente viu que São Paulo bateu na trave na insanidade. Falar que o Marçal foi perdedor com 1.600.000 votos quase, é muito difícil dizer isso. E eu fiquei com medo que isso acontecesse aqui, que a gente descambasse para baixaria. Aqui é uma cidade séria, a gente tem um orçamento gigantesco, necessidades enormes, para uma cidade que tem um IDH alto, que é uma das maiores cidades aqui da nossa região em desenvolvimento social, escala, né, as outras cidades do litoral. Então, agora no próximo turno, nesse nosso segundo turno, como é que vocês vão trabalhar com esses números, entendendo que parece que a população quer propostas, ela não quer discurso, ela quer proposta. E proposta tem que ser pragmática, tem que ser coerente. A população ela está cansada dos extremos. É o que eu ouço nas ruas. A população quer bom senso, a população quer respeito, a população quer ouvir do candidato o que ele fez. E é
é muito emocionante e eu trago isso lá do fundo mesmo da minha alma. E no sábado eu estava percorrendo uma feira, onde quero aqui agradecer o carinho dos feirantes com o trabalho que realizei ao longo desse período. E olha, para um candidato ser muito bem recebido em uma feira, você precisa ter trabalhado muito. E foi o que eu fiz, e eu tenho o carinho dos feirantes, e aqui quero agradecer a cada um. Mas conversando com um munícipe que parou e disse: Audrey, eu sempre acompanhei o seu trabalho como vereadora. É um trabalho impecável, um trabalho onde nós temos que ter orgulho. E aí, quando eu pego um livrinho que eu fiz de prestação de contas do mandato como vereadora e entrego nas mãos dele, ele se colocou numa situação extremamente emocionado e começou a chorar. E ele me disse o seguinte: é isso o que eu espero do candidato que a gente elege, que ele mostre para a gente o resultado de todos os anos de trabalho, e não críticas vazias, críticas infundadas, mentiras absurdas e agressões nas redes sociais. O que nós queremos ouvir é um bom debate, um debate saudável, onde a população realmente possa aproveitar e, numa democracia, realmente fazer a sua escolha. Muito bem, candidata, já estamos nos aproximando do final do programa, mas eu queria saber da sua avaliação o seguinte: como atrair o eleitor que se absteve de votar no primeiro turno? Tivemos quase 100 mil eleitores que se abstiveram do voto no primeiro turno. Bem acima da média nacional. Acima, inclusive, da própria média de Santos, que sempre foi elevada, mas quase beirando 30%. Veja, uma diferença de 1.500 votos entre as duas candidaturas. E com 100 mil eleitores que podem ser cooptados, atraídos para votar e decidir a eleição, como atrair esse eleitor? Com muita informação, dizendo a ele que o voto de todos, os votos são importantes, é a decisão das nossas vidas, é a decisão por quem vai gerenciar com responsabilidade a nossa cidade. Então, nós estamos conversando muito com as pessoas, já encontrei com muitas pessoas que justificaram o voto pelo aplicativo, né, do tribunal. E isso também foi uma ferramenta que facilitou na hora do voto, mas facilitou também na hora de justificar o voto, que você pode fazer isso de qualquer lugar, né? Em qualquer ali horário do dia. Então, é importante conversar olho a olho ali, olhando no olho da população, do munícipe, para dizer a ele o quanto você é importante nesse processo democrático, né, de direito que é seu, um direito seu de ir votar, de escolher o seu candidato. Eu acho que, Chico, só a boa informação vai fazer com que essas pessoas, e não foi algo realmente em particular da cidade de Santos, há um histórico das demais votações. Todo mundo lá na época da pandemia, deu isso como justificativa de não ir às urnas por conta, né, de tudo que nós estávamos passando, mas realmente foi assustador e não queremos passar novamente agora no segundo turno. Então, por isso que a gente fala e alerta as pessoas para que se dirijam às urnas e que possam votar certo. E o voto certo é no 10, na candidata vice-prefeita Audrey Kleins, com o prefeito Rogério Santos. Obrigado, Audrey. Chegamos ao fim. Não temos mais tempo. Queria agradecer muito a sua participação, a sua presença, dos nossos comentaristas, Roberto Mohamed, Danilo Martins, e especialmente a você, amigo telespectador, pela audiência qualificada. Amanhã estaremos de volta em mais uma edição. Muito obrigado e até lá.